A paz de Jesus e o amor de Maria. Amados irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos fala da santidade. Devemos ser santos como o nosso Pai que está no céu é santo. Devemos viver a nossa santidade no nosso cotidiano, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho. Viver a santidade no ordinário. A santidade não consiste em sinais extraordinários. Não, a santidade é no ordinário. É vivendo a palavra de Deus com a minha vida. É dando testemunho dessa palavra para que os outros possam realmente perceber que eu sou um cristão, que nós somos cristãos e que damos testemunho dessa palavra de Deus. E aí o Evangelho estará sendo anunciado com a nossa vida, porque nós acreditamos, porque nós vivemos a palavra de Deus. E a santidade, irmãos, é isso. A santidade é renunciar ao mal, renunciar ao pecado, lutar para viver, para se esforçando para sempre estar perto de Deus, para sempre viver de acordo com aquilo que Deus quer para cada um de nós. E hoje nós celebramos a festa de Todos os Santos. A festa de Todos os Santos ela é celebrada no dia 1º de novembro, mas a igreja no Brasil colocou essa festa para o domingo, para que todos possam participar dessa grande festa que nos faz recordar, a exemplo dos santos, a sua vida de renúncia, a sua vida de sacrifício, a sua vida de oferta, para que possamos entregar a nossa vida em oferta a Deus, em oferta aos irmãos, para que possamos fazer o bem, para que possamos ser canal de graça na vida do outro, na vida do irmão. E hoje o Evangelho é de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. Eu lhe convido já a pegar a sua palavra para que possamos juntos ler o Evangelho de hoje, possamos fazer a nossa análise, a nossa reflexão, possamos meditar a palavra de Deus. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros do coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados, somos bem-aventurados. Amados irmãos, o Evangelho está nos dizendo que a santidade ela é uma bem-aventurança. A santidade ela é uma doação de Deus para cada um de nós. Não existe santidade fora de Deus. Não podemos ser santos com as nossas próprias forças, porque somos débeis, porque somos fracos, porque somos orgulhosos, somos covardes. E sem a graça de Deus não podemos ser santos. A santidade, ela é um dom de Deus e nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados para viver a santidade. É o que vai nos recordar o Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, no parágrafo no número 32, onde vai dizer que todos nós somos chamados para viver a santidade, independentemente se é no matrimônio, se é no sacerdócio, se é na vida religiosa. Todos nós temos o mesmo objetivo, santidade. A santidade é a nossa vocação universal, a nossa vocação que o Senhor nos chama, que o Senhor nos convida a cada dia. Como já foi comentado, a santidade ela é um dom de Deus. E é importante a gente ter em mente que os santos, aqueles que foram canonizados, reconhecidos como santos, eles não foram isentos de pecado. Eles não foram pessoas que não erraram. Eles não foram pessoas que
que não fizeram coisas contrárias àquilo que Deus queria. Não, foram pessoas que lutaram para viver a palavra de Deus na sua vida. Foram pessoas que lutaram contra a maldade, contra o pecado, contra o erro, lutar a cada dia. Esse processo de conversão, esse processo de mudança de vida. E com a graça de Deus, essas pessoas perseveraram. Com a graça de Deus foram perseverantes, com a força do Espírito Santo que nos deram força, que deram a eles coragem para que pudessem testemunhar a palavra de Deus. E que muitas das vezes não é fácil, porque o próprio Evangelho vai nos dizer que virá perseguições. Se perseguiram o próprio Cristo, consequentemente irão perseguir cada um de nós. E Jesus está nos dizendo aqui no Evangelho de hoje: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça. O mal, ele vai sempre lutar contra aquele que quer fazer o bem. Ele vai sempre lutar contra aquele que busca o bem do outro. E Jesus está nos recordando: bem-aventurados sois vós, felizes sois vós que lutarem pela justiça, que forem perseguidos pelo meu nome, que forem caluniados, que forem pessoas que difamarem contra vocês por causa do reino dos céus, por causa da justiça. Vocês são felizes, vocês são santos. E é isso que o Senhor nos convida, a viver a santidade a cada dia. E os santos para nós são exemplos de pessoas que lutaram para viver essa santidade, que lutaram de forma concreta para viver a palavra de Deus com a sua vida. São pessoas que realmente deram a sua vida em favor do outro. A exemplo que nós temos também é Maria. Maria, que aceitou essa missão de gerar o Filho de Deus, de conceber e dar a luz ao Filho de Deus. Ela que viveu em santidade. Maria que é a santa, Maria que é imaculada. E nós recordamos isso, nós sempre pedimos a poderosa intercessão de Maria, que ela possa interceder por nós. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Nós devemos ser mansos, nós devemos ser humildes, nós devemos ter a palavra de Deus como fundamento da nossa vida. Bem-aventurados os misericordiosos. Será que nós estamos sendo misericordiosos para com o nosso irmão? Ou será que nós somos maldosos? Ou será que somos pessoas que causam calúnia? Ou será que somos pessoas que causam a desigualdade, a injustiça? Façamos a nossa análise. Bem-aventurados puros de coração. Será que nós estamos tendo pureza de coração? Será que nós estamos tendo pureza nas nossas intenções para com o outro? Ou será que temos desejado o mal? Será que temos desejado que o outro pereça, que não alcance os seus objetivos? Não. Jesus está dizendo: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Todas as vezes que nós não somos puros de coração, nós não temos a capacidade de ver a Deus no outro, porque o outro, como já diz o Gênesis, é a imagem e semelhança de Cristo, a mais semelhança do próprio Deus. Bem-aventurados que promovem a paz. Será que nós estamos promovendo a paz? Será que estamos sendo esses instrumentos de paz, como vai nos recordar São Francisco de Assis? Será que nós estamos promovendo a paz, lutando contra a violência, contra a injustiça? Promover a paz na nossa família? Será que nós somos pessoas que estamos lutando para viver em paz? Ou será que somos pessoas que vivem em constante briga, em constante intriga, desunião? Tudo aquilo que é desunião não vem de Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, porque Ele é o príncipe da paz. O próprio Cristo é o príncipe da paz. Bem-aventurados os que promovem a paz. Bem-aventurados sois vós, ou seja, somos felizes, porque temos a palavra de Deus como fundamento. Temos a palavra de Deus como um exemplo, que o próprio Cristo, com a sua vida, nos deu esse exemplo. Viveu aqui em nossa terra, curou pessoas. Jesus passou em todos os lugares fazendo o bem, e é isso que nós devemos fazer também. E o Catecismo da Igreja Católica, sempre o Catecismo da Igreja Católica, sempre acompanha, vai nos dizer que para vivermos a santidade é necessário também
estarmos em comunhão com os sacramentos, porque são os sacramentos que nos dá a capacidade de nos santificarmos a cada dia. No parágrafo 1123, vai nos dizer assim: os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens. É pelo batismo que nós recebemos essa graça de ser santos, pela penitência da reconciliação, que devemos sempre confessar os nossos pecados, lutar contra os erros humanos, lutar contra as nossas infidelidades, pela Santa Eucaristia que nos dá, é o alimento por excelência, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá essa graça. É pelo sacramento do matrimônio, devemos ser santos também na nossa casa, ser santos para os nossos filhos. O sacramento é os sacramentos, irmãos, que nos conduz à vida de santidade. É o sacramento. E aí, viver em comunhão com os nossos irmãos, viver em comunhão com a igreja, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. E o Catecismo vai nos dizer assim, no parágrafo 947: uma vez que todos os fiéis formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim é preciso crer para que exista na igreja a comunhão dos bens. No entanto, o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, e essa comunicação se faz por meio do sacramento da igreja. Olha só, pelo sacramento da igreja recebemos os dons, recebemos a força necessária para comunicar aos outros o bem de Cristo. Como esta igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu transformam-se necessariamente em um fundo comum. Ou seja, pelo mesmo Espírito nos dá essa força, nos dá essa coragem para que possamos levar ao outro a palavra de Deus. O termo comunhão dos santos, pois, tem dois significados intimamente interligados. O primeiro, comunhão nas coisas santas, e o segundo, comunhão entre pessoas santas. E é isso que o Catecismo vai dizer para nós: comunhão nas coisas santas, comunhão com a palavra de Deus, comunhão com os sacramentos, comunhão entre as pessoas santas, comunhão entre todos nós que somos destinados, que somos chamados para viver a santidade. E é isso que o Senhor nos pede. E aí, irmãos, devemos sempre viver com o sacramento. Eu não sei se você está distante dos sacramentos, da Santa Eucaristia, da reconciliação. Procure um sacerdote, faça a confissão, procure participar da Santa Missa para receber a Santa Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. Tá certo? Viver a santidade, é isso que o Senhor pede para cada um de nós. E na segunda leitura, na carta de João, vai nos dizer assim: vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Olha só isso que João está falando, essa manifestação de amor que o Senhor tem para cada um de nós, que Ele nos chamou de filhos, e nós o somos, chamados filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, devemos lutar, irmãos, pela nossa santidade, lutar para viver em santidade aqui e agora, para que possamos um dia alcançar o nosso objetivo, que é viver com o Senhor Jesus no céu, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, tanto nossos familiares que há pouco celebramos aí os fiéis defuntos. Devemos lutar para viver a santidade também com essas pessoas lá no céu. Que maravilha será chegar no céu e encontrar todas as nossas famílias, familiares, nossos amigos, pessoas que gostamos. Já pensou a felicidade? É isso, viver a santidade a cada dia, a cada momento. Peçamos o Espírito Santo, sempre clamando o Espírito Santo a cada dia, a cada momento, para que o Espírito Santo possa nos dar força, nos dar coragem, nos dar os seus dons de discernimento, nos dar os seus carismas, para que possamos comunicar aos outros esse bem que o Senhor nos deu, que é o dom da vida, que é o dom da vida aqui na terra, mas sobretudo a vida eterna que Ele quer para cada um de nós, para que possamos ser capazes de anunciar isso com a nossa vida, não somente com palavras. As palavras são importantes? São, mas a nossa vida,
A nossa vida ela é fundamental para o reino dos céus, para a edificação do reino dos céus aqui na terra. Peçamos também a poderosa intercessão de Maria, Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, para que ela possa nos ensinar a ser santos, para que ela possa nos ensinar a caminhar com Jesus, que ela possa nos ensinar a viver a santidade na nossa casa, aonde quer que estejamos. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre.